Muitos advogados e clientes têm dúvidas sobre a fixação dos alimentos, e eu já respondo essa dúvida dizendo que não existe fórmula mágica para a fixação dos alimentos. Nós observamos aquele clássico binômio que aprendemos na faculdade, necessidade do alimentando versus possibilidade do alimentante. Aí o juiz que vai analisar o equilíbrio deste binômio caso a caso. E o pedido de pensão alimentícia, como é feito? O pedido deve ser feito pelo requerente, obviamente, o alimentando, aquele que necessita de certa quantia em dinheiro para sobreviver. Porque o que é a pensão alimentícia? É o pagamento sucessivo e continuado de certa quantia em dinheiro que uma pessoa faz a outra. O pedido de alimentos deve ser feito pelo requerente, pelo alimentando, aquele que necessita, assistido por um advogado ou defensor público que entra com uma ação de alimentos contra o alimentante, aquele que é obrigado a sustentar. Esta ação de alimentos pode ser litigiosa ou consensual, como a maioria das ações do processo dentro do processo civil. Na ação litigiosa, as partes não chegam a um acordo sobre os valores, métodos de pagamento da pensão alimentícia. Quando a ação é litigiosa, ela é mais morosa, bem mais conflituosa e ocorre uma disputa judicial que só é cessada com a sentença de mérito proferida pelo juiz. Nessa sentença, o juiz vai apresentar devidamente valores, métodos de pagamento e datas estabelecidas. Mas a ação de alimentos, ela pode ser consensual também, o que facilita bastante, é mais célere, é mais harmonioso. Na ação consensual, ambas as partes entram em um acordo e este acordo simplesmente será homologado pelo juiz. A partir deste acordo homologado, o beneficiário terá um título executivo judicial que apresenta a pensão de alimentos, seus valores e métodos de pagamento previamente estabelecidos. Quanto ao método de pagamento, o novo CPC ele esclareceu da possibilidade de desconto em folha de pagamento, na importância da prestação alimentícia. Por exemplo, o artigo 529, vou ler para vocês, do novo CPC, diz o seguinte: quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Por que o novo CPC esclarece a possibilidade de desconto em folha quando o executado, o alimentante, aquele que deve sustentar o outro, for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito a CLT? Ele cita esses tipos de pessoas porque geralmente são estas pessoas as que mais têm estabilidade financeira, as que costumam ter uma movimentação semelhante de dinheiro todo mês em sua conta, sendo possível o desconto em folha. Por exemplo, o militar tem estabilidade financeira, ele recebe todo mês a mesma quantia em dinheiro. Então, o alimentando pode pedir desconto em folha. Funcionário público também tem estabilidade financeira. Diretor ou gerente de empresa costuma ter boa condição financeira, boa estabilidade financeira. E o empregado sujeito a CLT também costuma ter um salário semelhante todo mês, igual todo mês. Agora, quando o executado é autônomo ou trabalha naquele tipo de profissão que ganha muito num mês e pouco no outro mês, não tem como a gente requerer desconto em folha muitas vezes, porque o que ele ganha por mês é uma caixinha de surpresa e aí a possibilidade de pagamento da parte dele vai variar. Então, o juiz vai analisar o binômio possibilidade do alimentante
e necessidade do alimentando caso a caso, e depende muito também da profissão do alimentante. Precisamos fazer uma ressalva, uma observação sobre o título executivo extrajudicial. O que acontece quando o alimentando apresenta um título executivo extrajudicial? Nesse caso, segundo o artigo 911 do novo CPC, quando o juiz vê um título executivo extrajudicial com obrigação alimentar, ele manda citar o executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se venceram no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Este artigo sobre a execução está bem esclarecido no novo CPC. Além do mais, o novo CPC deixou bem claro que o alimentante que não paga o que deve pode ter seu nome negativado e mais, devedor de alimentos pode ser preso em regime fechado, que não era tão explícito anteriormente. Nós devemos ressaltar mais uma vez que a pensão alimentícia não observa só alimentos, apesar do seu nome alimentícia. Ela observa o padrão de vida do alimentando. Um exemplo típico é o caso daquele filho que estuda em escola particular, possui atividades complementares educativas, curso de língua estrangeira, aulas de natação, por exemplo, e plano de saúde privado. Se houve uma separação entre o casal, entre os pais dessa criança, o filho ficará sob a guarda de um dos genitores e receberá a pensão do outro, geralmente é assim. Nesse cenário, aquele que ficar responsável pela pensão alimentícia não deve custear apenas os alimentos do filho. É claro que não. Ele também deve custear os gastos com escola particular, atividades complementares, inglês, espanhol, natação, plano de saúde privado, a fim de manter a condição social do filho. Isto não é uma questão de luxo, isto é uma questão de qualidade de vida. Lembra que o artigo 1694 dizia que os alimentos servem para manter a compatibilidade com a condição social do alimentando, inclusive para atender necessidades de sua educação? Então, o pai deve continuar pagando escola particular, cursinho de inglês, natação, tudo isso aí. Não é só alimento, não. É muito mais. Tem até aquela música que diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Mais ou menos assim. Então, quando se trata de alimentos, é muito além da comida. É muito além de encher a barriga do alimentando. Você precisa prover de forma compatível com a qualidade de vida dele. Prover a sua vida de forma compatível com o que ele está acostumado. Mas é claro, dentro da possibilidade financeira do alimentante. Se ele pode pagar escola particular para o filho, então ele pagará. Tudo analisando possibilidade versus necessidade. Esse binômio está sempre. Algumas curiosidades da pensão alimentícia, que são, na verdade, respostas para as principais dúvidas. A comprovação de união estável ou casamento do ex-cônjuge faz com que ele perca o direito de receber a pensão, mas isso não interfere no direito do filho receber a pensão alimentícia. Então, vamos imaginar um casal que se divorciou, a mulher ficou com a guarda do filho e o homem paga a pensão alimentícia para esse filho. A mulher, ela se casou com outro homem, então ela perde a pensão dela, porque a gente já analisou que pelo Código Civil não é só o filho que tem direito de receber pensão alimentícia. A ex-companheira, a ex-mulher, outros parentes também podem figurar como alimentando. Então a pensão dela, a pensão particular dela, ela perde. A pensão dela de
esposa. Mas a pensão do filho não tem nada a ver. O filho é filho. E o dever do pai de sustentar o filho permanece. Então, se a mulher se casou novamente, ela perde o direito de receber a pensão alimentícia. Mas isso não interfere em nada no direito do filho receber pensão alimentícia. Até porque o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores para os pais. Tanto pai quanto mãe são responsáveis no sustento. Então, a mãe, por mais que tenha se casado novamente, o pai biológico deve continuar pagando a pensão alimentícia para o filho, porque são deveres de ambos os cônjuges o sustento, a guarda e a educação dos filhos, pelo artigo 1566 do Código Civil e artigo 22 do ECA. Aí vem a célebre dúvida, mas e se a mulher se casou com um ricaço, com um cara rico? Não interessa, existe até jurisprudência sobre isso. Um caso emblemático do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o pai foi obrigado a continuar pagando pensão alimentícia ao filho que residia com um padrasto rico. E a justificativa é o seguinte: o fato do filho residir com um padrasto rico e gozar de confortável condição financeira, este padrasto, em nada interfere na obrigação dele, como autor, como pai, prestar os alimentos, pois cabe ao pai o dever de sustento do filho. Isto está na lei, isto está no artigo 1566 do Código Civil, no artigo 22 do ECA. Então, ainda que a ex-mulher tenha se casado com um homem rico, o dever de pagar pensão alimentícia ao filho não muda, porque o dever de sustento permanece o mesmo e a responsabilidade como pai no sustento e na educação do filho permanece. O ex-cônjuge alimentando perde o direito de receber pensão alimentícia quando se casa novamente ou estabelece união estável com outra pessoa, mas o filho continua tendo o direito de receber a pensão alimentícia. Por outro lado, podemos pensar em outro cenário do ex-cônjuge alimentante que se casa novamente. Vamos supor deste pai que está pagando pensão alimentícia ao filho, ele se casa novamente, tem nova família e tem novos filhos. O dever de pagar pensão alimentícia para a família anterior, quando se forma nova família, permanece o mesmo. Não obstante, poderá ocorrer uma alteração ou diminuição no cálculo da pensão alimentícia, devida diante do aumento das suas despesas, obrigações e responsabilidades no seio de uma nova família. Vamos pensar num outro cenário. O alimentante, o homem que paga a pensão alimentícia para o filho, ele se casa novamente. E agora tem outra mulher, tem outros filhos para sustentar também. Isso não tira o dever dele de pagar pensão alimentícia para a família anterior, para o filho anterior, que continua necessitando dele. Mas o fato de ele ter aumentado as despesas pode alterar sua possibilidade financeira enquanto alimentante. E ao analisar a sua possibilidade financeira, pode haver uma redução no cálculo da pensão alimentícia, já que ele tem novas despesas no seio de uma nova família. Pode haver uma diminuição no cálculo da pensão alimentícia, porque ele mudou a sua condição financeira, mas ele continua com o dever de sustento com o filho do outro casamento. Estas foram algumas considerações e curiosidades sobre pensão alimentícia. Um grande abraço e até mais! Se você quiser saber mais sobre os elementos analisados na pensão alimentícia, as mudanças no direito de família que alteram o cenário da pensão alimentícia, os alimentos gravídicos, o tempo da pensão alimentícia, exoneração, revisão e punições, diferença entre alimentos provisórios e alimentos provisionais, legislação sobre pensão alimentícia, doutrina sobre pensão alimentícia e jurisprudência de família, pai deve pagar pensão ao filho que reside com padrasto rico, todos estes
Temas em detalhes você encontra na área dos assinantes do nosso site juridicosadvocacia.com.br. E para saber sobre as peças processuais necessárias para a ação de alimentos, acompanhe a parte prática ensinada pela minha sócia Elisama Romero de Quevedo. Até mais!